Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Bereano Básico, onde nós estamos nessa playlist, neste vídeo, falando sobre o dispensacionalismo pré-milenista e pré-tribulacionista. Hoje, especificamente, estaremos falando sobre o milênio, né? O último vídeo aí nós falamos sobre a Batalha do Armagedão, né? E agora nós vamos estar falando sobre o milênio. Então, Apocalipse capítulo 20, o verso 4 ao 6, nós vamos encontrar um texto aqui que fala sobre esse período, ok? Diz assim: Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos, ok? Então aqui estamos falando, vamos agora estar falando sobre o milênio. Então, para o dispensacionalismo, esse período é literal, né? Quando se fala das 70 semanas de Daniel, nós entendemos que ali são 70 semanas que são convertidos em anos proféticos, e então no caso as 70 semanas são proféticas, são simbólicas, né? Transformada em anos proféticos, nós temos um período de 490 anos, ok? No caso do milênio, dentro do dispensacionalismo, ele é entendido como literalmente 1000 anos, ok? Então nós vamos estar dando uma olhadinha nessa questão do milênio. Ao final dos 7 anos da grande tribulação e da batalha do Armagedão, o aprisionamento de Satanás e a destruição de muitas nações inimigas de Israel iniciará então na terra um período de 1000 anos de paz, plenitude, né? E será com Cristo governando literalmente aqui na terra. Então esse período de 1000 anos chama-se milênio, conforme o Apocalipse 20, do 4 ao 6. O que é o milênio, então? Como o próprio nome sugere, né, é um período de 1000 anos onde o Senhor Jesus Cristo reinará na terra, juntamente com a igreja glorificada e os salvos de todas as épocas, isso logo após os acontecimentos da grande tribulação e da batalha do Armagedão, certo? A expressão milênio vem de uma palavra latim chamada millennium, que significa literalmente 1000 anos, né? Conforme a gente viu aí Apocalipse capítulo 20, verso 2. Quem participará do milênio? Isso é importante, né? Podemos dizer que serão dois grupos. Primeiro grupo, os crentes glorificados, conforme 1 Coríntios 15, dos 51 e 53, falando-se dos salvos do Antigo e do Novo Testamento, a igreja e os salvos no período da grande tribulação. Nossos corpos ressurretos poderão interagir com os povos naturais. Serão citados a seguir, semelhantemente a Cristo após sua ressurreição, conforme Lucas 24, 39 e João 20, 19 ao 27, ok? Então, entende-se que estará no milênio, né, as pessoas que morreram antes do arrebatamento e que no dia do arrebatamento essas pessoas foram transformadas num novo corpo de glória, receberam um novo corpo de glória, e essas pessoas, esses salvos, então voltaram com Cristo, né, para a batalha do Armagedão e vão reinar com ele literalmente na terra, mas também com um corpo glorificado assim como o de Cristo. Aqui tem algumas perguntas um pouco difíceis de responder, né? Mas resumidamente, os que morreram durante a grande tribulação também de alguma forma já receberão seus novos corpos, né? E também estarão reinando junto com Cristo. Um outro grupo então que estará aqui seriam os povos naturais, né? Que ainda não foram que no caso não foram arrebatados, mas que sobreviveram à grande tribulação, né? Até porque possivelmente haverá
por exemplo, assim, nem todas as nações se unirão ao anticristo contra Israel, né? Então haverá nações que também não serão destruídas no Armagedão, ok? Os povos naturais em estado físico normal, vivendo na terra normalmente, lembrando que ainda não estamos no céu, ok? O milênio não é o céu. No caso, judeus e gentios salvos pela pregação na grande tribulação, muitos também serão salvos e crerão durante a grande tribulação. Gentios poupados no julgamento das nações, estas são as nações que foram contra Israel na batalha do Armagedão, terão a oportunidade de ingressar no milênio também, e com isso a grande chance de salvação. E também o povo nascido durante o próprio milênio, né? Então, durante o milênio também haverá pessoas nascendo, ok? Bênçãos que o milênio trará para nós, né? Os filhos serão obedientes, conforme Isaías 65, 23. Vamos dar uma olhadinha então. Isaías 65, 23, se você puder abrir a sua Bíblia. Isaías 65, 23. Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz em Isaías 65, 23. Eu peço perdão para vocês que às vezes eu preciso baixar a cabeça para ler. Apesar de eu estar usando óculos, eu estou com um pouco de dificuldade ainda para ler, eu preciso voltar ao oculista. Então às vezes as letras são muito pequenas, a gente tem que né, dar aquela focada. Então peço perdão a vocês aí, não é por nada não, tá? 65, 23 diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Não trabalharão inutilmente e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor e seus filhos também serão abençoados, ok? Outra bênção no milênio: o lobo e o cordeiro deitarão juntos, né? O lobo e o cordeiro deitarão juntos. Veja que isso ainda não é o paraíso, não é o céu, é o milênio, né? Conforme Isaías 65, versículo 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Então, os animais, tipo o leão, se tornará vegetariano, igual o boi. Então haverá a restauração, de certa forma, da criação durante o milênio, ok? Os habitantes da terra viverão por mais dias, né? A vida será mais longa, conforme Isaías 65, verso 20. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos, somente os amaldiçoados morrerão jovens. Então, os dias serão mais prolongados durante o grande período do milênio, ok? Os trabalhadores plantarão e colherão os seus frutos, né? Conforme Isaías 65, 21. Então haverá também prosperidade, né? Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de sua própria videira. Então haverá prosperidade. O governo de Cristo será justo, né? A oração será respondida antes mesmo de terminar, né? Então, Isaías 65, 24 nos mostra isso. A oração será respondida antes mesmo de terminar. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações, né? Dentre tantas outras, a maior bênção que podemos ter é Cristo reinando sobre a terra e estarmos ao lado dele, ok? Então é importante isso aqui, porque no final da grande tribulação, né, quando Cristo voltar, então na batalha do Armagedão, o anticristo ele é destruído, o falso profeta, a besta, né, o anticristo são destruídos e já são jogados no lago de fogo e enxofre. E Satanás ele é preso por um período de tempo,
né? Então, durante o milênio, Satanás ele estará preso, ele não poderá enganar as nações, né? Ele não poderá influenciar as nações como ele fazia antes. Então ele estará preso, a antiga serpente estará presa, ok? Então durante o milênio o evangelho estará livre, haverá a pregação do evangelho, né? E Satanás estará preso, né? Então, concluindo o milênio, né, nós podemos dizer: venha o teu reino, ó Senhor. Que maravilhoso será ter o Messias reinando sobre a terra. Tanto os judeus quanto a igreja de Cristo aguardam por este glorioso ou grandioso período de um governo jamais visto. Que possamos permanecer firmes para estarmos no milênio com Jesus. Amém. Ok? Então, esse milênio será marcado por justiça, por bênção, por graça, por prosperidade, por longevidade, por harmonia, certo? E Satanás, então, ele não terá o poder que ele já teve no passado de destruir as nações, de influenciar as nações. Mas veja que o milênio ainda não é o céu, ainda não é o paraíso, ok? E ainda não é o fim de todas as coisas, né? No final do milênio, então, nós vamos dar os últimos passos para, então, de fato, vivermos na eternidade, ok? Próximo evento: a revolta de Satanás. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.